sofrimento. Acho que dor todo mundo sabe o que é, né? Tu vai lá, é uma sensação no corpo de uma experiência, daquela experiência sensitiva emocional desagradável, associada ou relacionada à lesão real ou potencial dos tecidos. Ou seja, tu vai lá, tu bate com a canela na quina, na porta, ou tu bate, tu sente alguma dor, pronto, tu tens a tua sensação, que tu sabe que doeu aquele pedacinho, né? Mas sofrimento, o que é? É um pedaço daqui. O que é sofrimento? Como que a gente pode parar para pensar o significado do sofrimento? O que é sofrimento para ti? Se eu vou perguntar o que é sofrimento para você, pergunto sofrimento para ela, pode ser que seja completamente diferente, mas de uma certa forma eles provavelmente se interligam. De que maneira? A maneira especificamente de quê? De que você tenta abstrair de acordo com a sua experiência de vida, ou seja, com as suas conclusões, né, as suas predisposições a entender o significado de cada coisa. Mas quando você sai por aí perguntar que você está sofrendo, as pessoas de uma maneira ou outra elas têm dificuldade de dizer que sofrem. Embora todo mundo vai sentir dor e todo mundo vai sofrer, não tem como fugir. Agora o que vai depender é como você vai encarar essa experiência. Quais são os seus subsídios, quais são seus ideais, a sua força interna que você tem, quais são as informações que você vai encarar essa experiência. Porque dor, sofrimento, vai sentir. Concorda com isso? Agora, o problema, volto a dizer, o problema é como eu me encaro, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou experienciar, como é que eu vou tirar subsídios dessa experiência que eu estou tendo. Uma das coisas que eu gosto sempre de parar para analisar quando a gente fala em Evangelho de Cristo, quando a gente fala de experiência e de vivência de Cristo, é analisar um pouco o contexto que Jesus viveu aqui na Terra. Viveu em Jerusalém, na Judéia, onde tinha um poder em si político que estava em Sinédrio, que tinha os fariseus como sendo os principais articuladores. Quem eram os fariseus? Era um grupo que se autodenominava literalmente religioso, mas acima de tudo de religião pouco exercitável. Existia mais o poder propriamente dito para poder puxar sempre ou manipular para que eles pudessem tirar proveito da situação. Então era um momento bem conturbado a nível político. Aí tinha também vários ramos, pode dizer, dos próprios judeus, que lutavam por questões específicas. Por exemplo, a gente pode falar de gaulonitas. Gaulonitas eram aqueles que lutavam no Sinédrio para não pagar imposto. Ou seja, não fazia parte da tradição deles o pagar o imposto para o povo dominante, que na época era quem? Os romanos. Os romanos em si, quem eram os romanos? Era um povo politeísta, então era um momento completamente propício para o quê? Para eclodir uma nova informação, para eclodir uma informação que colocasse uma oposição, colocasse um contraposto para aquilo que estava se vivendo na época. Mas para que a oposição? Para que existe essa necessidade? Porque propriamente o mundo é dual, a vida é dual, existe a dualidade a todo momento. Quando você olha para uma pessoa é dual, ela nunca vai conseguir ser uma coisa específica. Por exemplo, eu vou ser sempre carinho, eu vou ser sempre amor, eu vou ser sempre fraternidade. Não tem como. Nós estamos num planeta de provas e expiações, embora a pessoa busque fazer ou faça isso na maior parte das vezes, e em um dado momento ela pode se sentir completamente desprotegida ou algo assim, e acabando sendo um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais tímido. É igual a gente olhar para uma criança, a gente dizer para a criança, da criança assim, a criança ela é muito amável, é muito afável, tudo, é uma criança educada, mas vai ter um momento que a criança vai ficar um pouco irritada, porque isso faz parte do ser humano. Não tem como você dissociar aquilo que a pessoa é daquilo que se pretende ser. E isso é na sociedade e é em todo momento da vida. Por exemplo, a gente pode pegar nesse momento histórico que a gente está. Existem aqueles que são favoráveis vamos dizer assim, a grosso modo,
moldam a um partido político, outros são favoráveis ao outro. Então sempre existe a oposição, sempre existe a dualidade. E naquele momento não era diferente. E você partindo desse pressuposto, você trazendo o Evangelho, o Cristo trouxe o Evangelho. Aí é onde ele pega e diz a seguinte coisa: eu resumo tudo aquilo, todos aqueles que viram de mim e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa frase, a frase exige uma revolução nesse momento histórico que nós estamos. Imagina naquele momento histórico lá onde era muito ferrenho a questão da religião. Se vivia numa teocracia onde se colocava o sagrado, não era o sagrado como centro, mas os partidos, vamos dizer assim, propriamente os partidos políticos da época manipulavam ou controlavam essa crença. Agora imagina nessa época, Jesus falando, resumo tudo aquilo que veio antes de mim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Hoje, nos dias de hoje, há mais de 2000 anos que já se passaram, ainda temos pessoas buscando em si viver a vida ou buscando informações, praticamente buscando 100% das informações em um tempo que já não existe mais. Por exemplo, você pegar o Velho Testamento, você vai lá, pega uma passagem do Velho Testamento. Se você não atualizar, ou seja, se você não se perceber a que momento foi falado aquela frase, aquele versículo, você vai ficar completamente descontextualizado, porque o momento que você viveu, um momento que se vivia era completamente diferente. Então Jesus era o evangelho era um grande desafio para quem quisesse seguir, para quem buscasse aprender, para quem buscasse mudar a sua rotina, a sua perspectiva de vida. O que acontece ao homem é próprio do homem. Não vai acontecer alguma coisa com você que não é próprio seu. Não vai acontecer alguma coisa para você sem próprio seu, sem que seja próprio seu. Ou seja, tudo que nos acontece, ele tem um sentido. Se você não buscar o sentido nas suas experiências, o que vai acontecer? Você mesmo vai ficar descontextualizado no seu próprio contexto histórico que você está vivendo. Porque tudo existe na vida, tudo vem para nós, tudo é a nossa experiência, existe um sentido, existe um porquê. Porque a vida é pedagógica, a vida é pedagógica. Nada que aconteça contigo não é para aprender, não é para você aprender. Então a questão de você dizer a seguinte coisa: eu estou com sorte ou azar, isso é completamente tentar reduzir a experiência de vida a algo muito relativo, algo muito trivial. Que você diz, não está acontecendo alguma coisa, algo bom comigo, porque eu sou azarado, ou deixar focar o outro lá, eu tenho muita sorte na vida. Mas não, tudo que acontece conosco nos é próprio, é para a nossa experiência. Então nós pararmos e analisarmos o que acontece à nossa volta, ou o que está acontecendo conosco, especialmente as nossas opiniões, ou aquilo que a gente fala, ou a sensação que estamos tendo no corpo, as dificuldades muitas vezes de fazer concatenação de ideias, abstrações de informações, que isso é próprio do ser humano. Você analisar alguma coisa, pegar uma informação e tirar informações daquilo, que te bom para que você possa aprender no seu dia a dia, você está tendo dificuldade nisso, então você está precisando analisar alguma coisa para o seu aproveitamento de aprendizagem. Porque muitas vezes se diz a seguinte coisa: eu estou sofrendo, é muito sofrimento. Aí eu me volto lá para aquele momento, lá quando a gente estava no ensino fundamental, eu estava lá na sala, aí vinha aquela prova, às vezes o professor assim, meio danado, fazia aquela prova surpresa. Como é que tu entrava na sala, como é que tu recebia esse tipo de informação? Tu sofria, tremia, e cada um tinha o seu jeito de expor as suas emoções. Um chorava, que eu já vi isso acontecer. Quando eu caio, esse sofrimento, o que é? Que eu estou contextualizando, é o sofrimento para a aprendizagem. Se nós trouxermos para a nossa vida, pode-se dizer que o nosso sofrimento, o que a gente fala e diz que está sofrendo, ou que está com uma dor exacerbada,
praticamente o que é? É a rejeição para a aprendizagem. Porque quando você busca aprender, você vai entender a dor, você vai entender o sofrimento, você vai ver o sentido para aquilo. Quando você vê o sentido para as suas experiências, não é que é mais fácil, mas a informação ela vem para você e você acaba destrinchando, ou seja, você acaba clarificando aquela informação que muitas vezes parecia obscura. Então, parar e analisar é extremamente importante, porque isso nos é próprio. Nos é próprio. Fazer o que está na natureza, o que é da nossa natureza, o que nos difere, nos difere da maioria de tudo, todos os outros seres vivos desse planeta, se não a nossa capacidade de pensar. Então, quando eu paro de querer pensar, o que acontece? Eu crio um vazio existencial, eu crio uma falta de sentido na minha vida. Então eu vou reclamar de tudo, eu reclamo de tudo porque eu posiciono o meu problema, o meu sofrimento no outro, porque daí acontece o quê? Todo o outro é sempre que tem culpa, ele é a razão do meu problema. Eu nunca me comprometo com nada. Porque o compromisso, quando se fala de compromisso é você o quê? É ancorar, você colocar a sua âncora. Eu tenho um compromisso com tal coisa, você vai lá se firmar um acordo. E firmar um acordo significa o quê? Projetar, você ir em direção ao seu objetivo. Aí se pergunta, é fácil ter compromisso? A maioria das pessoas nesse contexto histórico não quer. Por quê? É mudança de comportamento, é preservação de si mesmo, é a busca de amar o outro, é o entendimento dos nossos dias, das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Há pouco tempo, conversando com uma pessoa, eu perguntei, para que você está viva? Ela pegou e disse assim para mim, não me faça esse tipo de pergunta, vai fazer pergunta filosófica agora no final do ano. Eu peguei e respondi para ela. Não seria essa a pergunta que tem que se fazer o ano inteiro? O ano inteiro não seria essa pergunta aí, de se ter uma resposta para o ano inteiro, para que você está vivendo? Porque de uma maneira bem simples e bem objetiva, você está vivendo para quê? Para aprender. Que a própria doutrina espírita, como sendo a chave para o espírita, todo o conhecimento, que ele se comunica com todas as áreas do conhecimento do mundo construído até hoje, ele diz o quê? Você está aqui para aprender. Prova do planeta as expiações. Eu estou provando para o futuro, expiando o passado, as faltas que eu tive. Então, me colocar no espírito crítico, ou seja, como um aluno, aquele que, como muitas vezes se diz, né? Aliás, o significado de aluno significa sem luz, que na época se dizia o quê? Sem conhecimento. Sem conhecimento, aquele que está ávido do quê? Na busca do conhecimento para se tornar uma pessoa melhor. Mas como é que eu me torno melhor se eu sou muito ainda horizontal? O horizontal que tem a ver com o quê? Com o material. Eu buscar o vertical, ou seja, que me leva a Deus, que me leva à virtude, me leva a ser uma pessoa diferente e uma pessoa melhor para comigo e para com o outro. O conhecimento útil é aquele que te transforma. A busca pelo conhecimento muitas vezes se tem de uma maneira desenfreada, mas o que realmente você consegue abster? Você consegue fazer uma reflexão daquele conhecimento que você está buscando. Lá no livro dos Espíritos, quando se pergunta sobre Deus, os Espíritos falam que não adianta você se perder no labirinto para onde não tem onde sair. Tá? Porque o nosso conhecimento ele é limitado. Quando eu busco alguma coisa, eu tenho que buscar aquilo que faz parte do meu sentido, aquilo que me toca os sentidos. E o que nos toca os sentidos? O que toca os sentidos? Seu de todo mundo. O que é? É as suas imperfeições, é as suas dificuldades, é aquilo que você sente realmente, que tem a ver com o ensino intuitivo, tem a ver com o ensino espírita, que é aquilo que você sente. E normalmente o que a gente sente? No nosso dia a dia que a gente fala, é a dor e o sofrimento. Eu sofro de ver aquela pessoa daquele jeito, eu sofro de Deus,
Dor porque eu não consigo fazer tal coisa. E essas eu não consigo são crenças limitantes que nós mesmos criamos para nós. Porque essa roda da vida de dor, e é dor, sofrimento, muitas vezes que a pessoa vive, se tem a ver com o quê? Com aquilo que ela mesma está buscando para si. Às vezes as pessoas estão com dor, estão com sofrimento, perdeu um ente querido, tudo, e vai para um psicólogo. Ótimo, você vai lá para fazer terapia. Mas muitas vezes o objetivo da pessoa que sai de casa para ir a um psicólogo fazer terapia é o quê? Que arranque aquela dor dela, aquele sofrimento que ela está sentindo. Não tem que arrancar nada de nada, você tem que passar por ela, você tem que entender, tem que ver o sentido da vida. A aprendizagem gera sofrimento, claro, porque tira você da sua zona de conforto. Mas eu particularmente, eu sempre faço essa pergunta. A aprendizagem, o conhecimento, ele é útil? Sim, mas desde que me mude para algo melhor. A aprendizagem gera sofrimento. Mas que tipo de sofrimento? É da minha revolta, de não querer ser, não querer buscar algo melhor, tanto para mim quanto para o ser humano. Mas não seria uma contradição você não querer algo melhor, mas algo melhor significa o quê? Você quebrar paradigmas, você quebrar uma construção feita, a expectativa do outro, a expectativa da sociedade, aquele amor que muitas vezes a gente diz, aquela dependência psicológica que você tem no outro, aquela submissão psicológica que você tem no outro, que muitas vezes a maioria das vezes diz, eu amo. Há pouco tempo eu lhe perguntando, mas você, o que é o amor? Eu amo porque meus filhos estão desse jeito, eu sinto amor, eu estou feliz, eu penso, não tem nada a ver com isso. O amor, a felicidade, por exemplo, tem que vir daqui, dentro, eu comigo mesmo. Eu tenho que me perceber de aquilo que eu sou, de quem eu sou, de quem eu sou, eu para comigo mesmo. Os outros em si vão ser uma consequência daquela felicidade que eu tenho. Aquela felicidade que eu tenho, ou seja, aquele amor que eu sinto, que eu tenho dentro do meu coração, que eu vou dividir com o outro, que eu vou mostrar para o outro, porque o amor é expansivo. Se eu já senti, eu vou querer expandir, eu vou querer sentir isso outras vezes, eu vou querer mostrar isso outras vezes, eu vou querer ser uma figura, uma pessoa que sente o amor a todo momento, ou a maioria dos momentos, porque o amor é um sentimento completamente libertador, mas também é reflexivo. Aí nós inventamos várias formas de amar, vários adjetivos para o amor, para dizer que estamos certos. Angariamos formas para dizer a seguinte coisa, não, eu estou certo. Pegamos o sagrado, as palavras de Jesus, e dizemos assim, não, isso tem esse significativo. Esse contexto, mas espera aí, onde é que você conseguiu essa forma de ver? Se não a sua vida pessoal, através das suas dores, que você diz que tem, que você se abraçou a ela, ao seu sofrimento. Mas todo mundo quer sofrer? Eu particularmente, eu tenho um pensamento bem otimista. Eu acho que ninguém quer sofrer, mas nem todo mundo quer sair do sofrimento. Porque o sofrimento... no meu ponto de vista, ninguém quer sofrer, mas muitas pessoas não querem sair do sofrimento. Não querem sair do sofrimento porque o sofrimento também gera prazer. Gera argumentações na vida. Hoje, nesse contexto histórico, a gente está num momento que as pessoas precisam ser escutadas, ou seja, você precisa fazer caridade, uma caridade moral, que você parar de escutar o outro. Mas quem é que quer fazer isso? Para fazer isso, você precisa gerar o quê? Compromisso. E você botar a âncora lá e dizer, não, eu quero fazer isso. Eu busco fazer isso. Aí quando você pergunta, você é cristão? Sim, mas o que é o cristianismo? O que é ser cristão para você? É complicado, porque hoje até você falar, você é cristão é um conceito esvaziado, porque raramente se procura o conceito de ser cristão com Jesus. Se procura o conceito de ser cristão dentro daquilo que eu acho. Aí cria-se o quê? O meu Deus, o meu Jesus, a minha forma de ver é preponderante. Aí os seres acabam atacando muitas vezes a pessoa que argumenta. Atacar com a pessoa que argumenta, não a argumentação, porque não consegue dialogar.
Aí muitas vezes a gente tem aqui, as pessoas têm, né? Nós temos aquela situação do sofrimento repetitivo, né? Está sempre sofrendo, sofrendo aquele ciclo, né, de sofrimento. Eu sofri com meu pai, sofri com a minha mãe, sofri com meu irmão, sofri com meu filho, aí daqui a pouco sofre com o papagaio, sofre com o cachorro, sofre com isso, sofre com aquilo. E daí? E esse sofrimento, o que quer dizer para você? Você tem muito tempo uma coisa acontecendo com você que é muito parecida porque você ainda não parou para analisar, não parou para perceber que a vida, como eu falei ainda há pouco, a vida é pedagógica. Aí muitas vezes acontece uma situação como aconteceu há pouco tempo, de uma enchente, ou seja, muitas pessoas ficaram desabrigadas e muitas pessoas se sentiram, estão sofrendo, não, mas tá. Precisou uma enchente, uma catástrofe acontecer para você perceber que outras pessoas já estão sofrendo, não só nessa época, mas já estão sofrendo o ano inteiro. Mas eu não consigo fazer muita coisa. Mas só pelo fato de você saber que o outro está sofrendo, você pode fazer orações, você pode emitir energias positivas, fazer o seu melhor possível. Orar, oração, um poder enorme que nós temos na mão para poder auxiliar o próximo. Aí eu só penso na pessoa ou nesse grupo específico quando há uma catástrofe. E para que existem as catástrofes? Para sacudir o ser humano, para perceber para que nós possamos utilizar aquilo que nos é próprio. Ou seja, a empatia, a possibilidade de me colocar no lugar do outro e estar sempre me exercitando para o bem. Existe um problema, ok? Mas todo o ano inteiro, esse grupo, ou as pessoas, ou a maioria das pessoas, ou muitas vezes aquele que está ao nosso lado, também está sofrendo. Ele precisa de um exemplo, uma oração, para que possa se comportar, para que possa ser acolhido. Esse acolhimento que o cristão deveria fazer para com todos, que muitas vezes estamos pecando. Porque quando nós falamos de Jesus fez o quê? Jesus criticou pessoas de má índole? Não. Ele criticou pessoas que cobravam impostos? Não. Ele acolheu todo mundo. E muitas vezes disse, vai, não peque mais. Pessoas com problemas de saúde, cegos, tudo, mas curou. É igual aquele momento que uma pessoa toca as vestes dele, mas você sentiu uma virtude sair de mim. Uma virtude. E por que aconteceu as mudanças? Também porque aquele que estava sofrendo, ele estava sofrendo com uma coisa bela, ele estava buscando o quê? Resignação. Entendeu que aquele sofrimento repetitivo, as pessoas assim que entenderam aquele sofrimento repetitivo, tiveram aquele momento que muitas vezes que a gente ouve, já ouvimos falar ao longo do tempo, aquele momento de iluminação. Ou seja, parou, vou continuar aprendendo em outros estamentos, em outra perspectiva, ou seja, fazendo da minha vida um momento mais tranquilo, através daquilo que eu sou. Quem são as pessoas que atraímos para o nosso lado? Quem são os nossos amigos? Quem são as pessoas que estão interagindo conosco a todo momento? Elas reclamam demais? São pessimistas? Estão sempre em confusão? São pessoas reflexivas? Quem são? A ideia acima de tudo é perceber o nosso ciclo de interação, porque eu estou aprendendo com ele, estou aprendendo com as pessoas à minha volta, eu estou aprendendo a todo momento, eles são um exemplo vivo daquilo que muitas vezes eu já não vivi, e posso olhar para o real e perceber que a experiência está aqui agora. Não muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, nós acabamos saindo do real e indo para o imaginário, indo para a caverna de Platão, olhando só as imagens, os vultos em si, esquecendo de olhar para o real, que o real está aqui agora. O momento que nós estamos
e interagindo, esse é o momento real que eu posso olhar para a experiência, o menino, ele brincando, a experiência que ele tá tendo na brincadeira, cada um com a sua experiência, mas porque interagindo, porque isso é o importante, a empatia, a interação, o momento interpessoal. Agora quem é que está do meu lado? Quem é que está? Volto a perguntar. Então seria interessante fazer uma reflexão, porque eu tenho que aprender com aquela pessoa que está do meu lado. Quais são as experiências que nós estamos passando na vida? Essas experiências estão sendo o quê? Agradáveis? Estão sendo mais agradáveis? Mais desagradáveis? Que tipo de experiências que nós estamos tendo? Que tipo de pensamento nós estamos tendo durante o dia? Pensamentos edificantes? Não podemos esquecer que o que nós pensamos hoje é o que a gente vai viver amanhã, porque a mente é uma criação. A mente cria a todo momento o aspecto nosso de poder interagir com o mundo. Aí o que estamos pensando? O que estamos vivenciando? Quais são as nossas experiências? São meios, são indicativos que precisamos ter para o quê? Para olhar um pouquinho mais para nós e sair desse ciclo que muitas vezes vivemos entre dor e sofrimento, dor e sofrimento, dor e sofrimento, e não sair disso. Aí um momento que deve ser edificante, olhar para o outro e olhar para si mesmo e ter o prazer de estar ali, mas o prazer é um prazer que não deve ser confundido, aquele prazer de sorrir, o prazer da alma, de estar bem, de estar com um amigo, de estar com uma pessoa onde você possa trocar informações, se sentir bem, fazendo bem, de uma maneira que quem faz o bem também está recebendo bem, sabe? De respeitar o próximo, de olhando para ele como ele é, como o próximo é, como aquele meu amigo é, como aquela pessoa que faz parte do meu ciclo, do ciclo social, como ela é, não o que ela representa, o que ela pode ser no futuro, mas o que ela é hoje. Nas dores e sofrimentos, em alguns momentos, ele está sempre informando para nós o que a gente está passando. Quando você está lá sofrendo, está doendo, está se sentindo angustiado, ele está sempre mostrando para você o que você está sentindo. Vamos dar um exemplo. Na família, a expectativa que eu sempre tinha do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, nunca se concretizou. Se não se concretizou, significa o quê? Que a sua expectativa muitas vezes está sendo exacerbada. Tu está tendo uma expectativa de ser humano que ele não está podendo retornar para você. Então, qual seria melhor? Olhar para a pessoa que você está tendo expectativa do que ela é. Que ela não vai poder, muitas vezes, dar a informação ou agir da maneira que você está querendo. Que muitas vezes o que acontece? A gente exige alguma coisa da pessoa sem perguntar para ela ou sem analisar se aquela pessoa realmente ela pode me dar aquilo. Isso acontece muito na família. Então que eu possa me posicionar, que eu possa entender de uma forma realmente clara e objetiva, que eu estou aqui aprendendo. Eu não sou dono da razão, eu não sou dono da verdade. Porque a verdade, propriamente dita, ela é dada em doses homeopáticas. Ninguém vai saber da verdade, tendo no planeta de provas e expiações. Você vai saber da verdade de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua vivência. Até onde a mente possa chegar. Está lá, pergunta 618, é para todos. A lei de Deus, sim, mas sempre adaptada a cada ordem. Onde é que está escrito a lei de Deus? Na consciência, que você vai chegando até ela, você vai abrindo as portas através do quê? Das experiências que você se permite sentir. Aí às vezes você fala, mas isso é destino. Destino. O que é destino? O que é algo que você não pode fugir, certo? Pelo menos que eu lembrei disso. O que nós temos na nossa vida, a única coisa que nós temos na nossa vida que nós não podemos fugir, vai acontecer mesmo. O quê? A morte, o desencarne. Porque as experiências são sempre variadas. A plantação ela é livre para todo mundo. Você tem o direito de plantar?
Você tem o direito de roubar. Falhou aqui. Você tem o direito de plantar. Você tem o direito de plantar aquilo que você quer. Isso é livre? A plantação é livre. Agora a colheita é obrigatória, não tem jeito. Então está na hora de pensar, que a gente possa pensar de uma forma clara, através do Evangelho de Cristo, que o que eu estou plantando. Eu venho para aquela frase que minha avó, que a falecida avó, falou para mim uma vez: meu filho, todo mundo quer saber como ele começa, mas não quer saber como ele acaba. Porque quando você é jovem, você fala, eu faço tudo, tenho poder para fazer isso, aquilo, manipular, controlar, vou fazer o quê? Mas quando você chega mais próximo, deve ficar mais idoso, mais velho, quando a experiência vai chegando, você percebe que muito daquilo que se vivia, nada mais era ilusão. E hoje eu digo a seguinte coisa: a expectativa exacerbada nada mais é que a mãe de todas as ilusões. Aí muitas vezes as pessoas se relacionam, tem uma expectativa, eu quero que a pessoa faça, não quer nada. Já perguntou para a pessoa se a pessoa quer. Uma das coisas que eu acho muito interessante é quando você tem filho, né? Quando você tem filho, a expectativa que o pai e a mãe jogam na criança é enorme, sem entender, sem muitas vezes conhecer quem é a criança. Aí você, eu sou advogado, eu quero que meu filho seja advogado, mas tu perguntou para o teu filho, você perguntou para o seu filho se ele quer ser isso mesmo? Se a experiência, a vivência que você quer, que você está tendo, é essa mesmo que ele quer, que ele está sendo edificante para ele dentro da própria casa, o que você está passando para ele. Pode ser um advogado, um professor ou qualquer outra profissão, mas muitas vezes ele se impõe, quer impor alguma coisa sem perguntar, ou seja, expectativa. Que expectativa é essa? A única expectativa que você pode ter, penso eu, é em você mesmo. É a expectativa de fazer o seu melhor. De fazer o melhor, do seu melhor. É o que a natureza espera de você, é o que a vida espera de você. Fazer o seu melhor. Então, faça o melhor, buscando o melhor. E o que é o melhor? É o caminho horizontal, ou seja, ao caminho da virtude, ao caminho a Deus, ao caminho a Jesus. E volto a dizer, a doutrina espírita é a chave. Tudo que você olhar aí fora, tudo que você ler aí fora, qualquer coisa, tu passa pela doutrina espírita, vai ter informação. Porque doutrina espírita o que é? Ciência, filosofia e religião. Não tem como você buscar informação dentro da doutrina espírita só pela religião. Só pela religião. A religião vai te trazer o quê? Se você fizer isso, algo místico, que amanhã vai dar tudo certo. Aí agora estamos chegando ao ano novo, ao final do ano, né? Aí aquela musiquinha para mim que sempre foi muito, que me incomodava. Adeus, feliz ano novo, que tudo se realize para o ano que vai dar certo. Eu era pequeno, eu coçava a cabeça, mas o que estão dizendo? Eu sempre achei que era muito estranho, e acho muito estranho, porque se alguma coisa vai acontecer, o que você está fazendo para que aquilo aconteça? O que tu está fazendo bom para que essa expectativa que alguma coisa vai acontecer para você? Porque o que vai acontecer é o que você está pensando, o que você está fazendo, o que você está plantando, o que você vai colher lá na frente. E daí a colheita vai ser obrigatória. Se a plantação for boa, você vai ter dificuldade, sim, porque você vai ter que regar a planta. A regar a planta significa o quê? O objetivo, compromisso. Compromisso? Mas o que você está fazendo? O que nós estamos fazendo de verdade? Esperando que o outro faça por nós? Esses presídios, muitas vezes, a nível psicológico, emocional, assim, eu amo uma pessoa, mas a pessoa sabe que tu ama ela? Não. Por quê? Porque tu já dissesse alguma vez isso? Não. Eu amo a minha mãe e meu pai, já dissesse isso para eles? Não. Já desse um abraço? Não. Estás aproveitando o momento que estás com eles? Não, eu estou sempre muito atarefado. Eu estou sempre muito... A minha rotina é muito cheia, eu não paro. E aí? Sabe? Uma das mudanças, uma das perspectivas que a gente sempre busca colocar em prática, ou sempre busca passar essa informação para o outro, que é o diálogo interno. Se você ter um bom diálogo interno, as respostas de você vão vir. Por exemplo, eu estou sofrendo. Por quê? O que a vida está querendo me ensinar? O que a vida está me mostrando? A informação vai chegar.
Agora, quando eu crio a situação, que é a questão chamada vitimismo, eu não vou querer saber de mais nada, porque eu sou vítima de tudo. Vítima de tudo, vítima da sociedade, vítima de qualquer coisa. Mas esqueceu de dizer que a sua maior vítima é você mesmo. Ou seja, nós muitas vezes é que nos prendemos nesse ciclo de vitimismo para dizer que não somos culpados de nada. E não somos, precisamos aprender. Agora, a negativa da aprendizagem mostra o quê? Mostra que todo mundo, uma coisa certa, como falamos ainda há pouco, que está no destino de todo mundo, que todo mundo vai se encarar, não vai, mas nem todo mundo está vivo. Porque a negativa de aprender não faz você viver. A vida tem a ver com o quê? Com a aprendizagem? A aprendizagem diária, todo mundo. Que Deus nos dá a oportunidade para isso através da vida que temos. O ensinamento de Jesus, ele dá a oportunidade de você perguntar, e te perguntar, o que você quer? A vida nos impulsiona ao crescimento. A vida nos impulsiona ao crescimento. Você não cresce quando não quer, porque quando não quer, você pode estagnar, pode, você não pode retroceder, mas você pode estagnar, pode, mas o nível de revolta muitas vezes que o ser humano tem é tão grande que ele quer que a coisa aconteça de acordo do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer. Mas como isso pode acontecer? Só pegar, parar um pouquinho e perceber as orações. Todo mundo reza, né? Todo mundo ora, mas normalmente ora para si mesmo. Ora para si mesmo. Projeta-se alguma coisa que eu quero, faço oração e praticamente peço para mim que isso aconteça. Aí eu estou rezando para Deus, eu estou trazendo Deus até a mim e quero que Ele faça aquilo que eu desejo. Não seria melhor eu ir em direção a Ele, através daquilo que Ele nos ensinou, em vez de customizar, de querer criar um Deus próprio, que é aquele Deus que está sempre me favorecendo? Não seria melhor ir em direção a Ele através da atitude? Quando você sacrifica o seu interesse pessoal em nome do outro, em nome do amor, em nome da paz, em nome da atitude, em nome da fraternidade, você está no caminho de Jesus ensinou. Porque o sacrifício pessoal, o nosso característico, o que é orgulho e egoísmo? Orgulho e egoísmo, porque tudo, os nossos sofrimentos, todo está lá. Orgulho e egoísmo. Está lá. Não tem um sofrimento que você esteja, que você olhe para alguém, que não esteja lá o carinho do orgulho e do egoísmo. Você sofre, está sofrendo, sim, mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque a vida te mostra isso. A vida te mostra isso a todo momento, porque a vida te impulsiona a aprender. Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo está lá, o bem e o mal sofrer. O bem e o mal sofrer. Quando eu estou às vistas, ou no ciclo, ou no contexto do sofrimento, como é que eu estou analisando aqui? Como é que eu estou? Eu estou vivendo da perspectiva do Cristo? Aí eu estou vendo, aí está lá, o bem e o sofrer. Porque eu vejo que aquele sofrimento está me trazendo algo pedagógico, algo importante para o meu desenvolvimento. Agora, o mal sofrer é quando eu estou fazendo o quê? Eu estou reclamando. Eu reclamo o tempo inteiro do que eu sou. Não está dando certo, eu quero mais coisas, mas Deus já não te deu o suficiente para você ser feliz? Não te deu a vida, não te deu a oportunidade de estar aqui? Eu, particularmente, eu sempre penso que se nós respeitássemos mais a vida, do que ela nos dá, do que nos é próprio, eu penso que a felicidade bateria muito mais vezes na nossa porta, sabe? Porque eu iria reconhecer quem eu sou, o quanto de bom eu tenho para poder dividir com o outro. Aí sofrer sem resignação? E afinal de contas, o que é resignação? Para mim, o se resignar significa se render. O sofrimento com a resignação é aquele que te faz você se render ao conhecimento. Ou seja, aquela informação que a vida está trazendo. Se render ao conhecimento de Cristo e perceber que tudo pode ser melhor. Não amanhã, mas sim hoje. Que a gente possa ser feliz hoje, com aquilo que temos e com aquilo que somos.